E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Viaja comigo. Rapaziada, sempre que a matemática cria bons sistemas de representação, ela passa por revoluções e há grandes avanços. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma grande revolução foi com a criação do sistema de numeração indo-arábico. Antes dele, em outros sistemas, como o romano, por exemplo, para fazer contas dava um trabalho danado. Com o sistema hindu, as contas ficam fáceis, contas básicas, o que inclusive facilitou bastante o comércio na época. Outro exemplo é o sistema algébrico, a álgebra, que foi desenvolvida por grandes matemáticos como o Viette, o Descartes, o grande Leibniz também, né? E que ela muda a maneira como se pensa em matemática. Isso foi muito revolucionário. Antes, para você resolver problemas em matemática, a gente recorria sobretudo ao mundo empírico, né, ao mundo concreto, vamos dizer assim, e também à retórica. Mas a partir da ideia de álgebra, a matemática fica cada vez mais abstrata. Isso inclusive motiva o Leibniz para criar uma parte linda da matemática, que é o cálculo infinitesimal. Há ainda outro sistema de representação revolucionário, que é o sistema cartesiano, criado pelo Descartes e pelo Fermat. Com esse sistema, as figuras geométricas, como uma reta ou uma parábola, elas passam a ter equações. Então, o que esse sistema fez foi o seguinte: ele pega a geometria, a álgebra e funde e junta. Mas talvez pode ser estranho, né, dizer que uma figura tem uma equação. Então eu tenho uma pergunta para você. Qual o significado da equação de uma figura? Viaja comigo. Para te explicar, eu coloquei aqui primeiro uma reta em que a equação é y igual a x, uma outra reta em que a equação é y igual a 2x mais 1, e ainda uma parábola em que a equação é y igual a x ao quadrado. Perceba que cada figura diferente tem a sua própria equação, que é diferente. Mas a questão é, o que significa dizer que essa reta tem como equação isso, essa outra reta tem como equação isso, e a parábola tem como equação isso? Qual é o significado? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui um ponto em cima dessa reta e notem o seguinte: eu posso pegar qualquer ponto sobre essa reta, mas há uma lógica entre o x e o y de qualquer ponto dessa reta. Veja, esse ponto aqui, qual é o x dele? 1. Qual é o y? 1. Agora, se eu pegar um outro ponto mais na frente, qual é o x dele? 2. E o y? 2. Ou mais outro lá em cima, qual é o x? 5 e o y? 5. Há uma lógica entre o x e o y de qualquer ponto sobre essa reta. Qual que é? O valor de y é igual ao valor de x. De uma maneira geral, isso acontece. Por isso que a gente diz que a equação dessa figura é y igual a x. Agora eu poderia pegar uma outra figura aqui, ó, como essa outra reta. Vou apagar aqui só para facilitar. Nessa outra reta, eu vou colocar aqui um ponto em cima dela, como esse aqui, ó. Bom, e aí a pergunta é o seguinte: qual é a lógica entre o x e o y aqui, ó? 5, 2 tem alguma lógica? Ou se eu pegar um outro aqui, ó, 1, 3 tem alguma lógica? A lógica é o seguinte: esse 3 é igual ao dobro do 1 mais 1. Esse 5 é igual ao dobro do 2 mais 1. De maneira genérica, qualquer ponto sobre esta reta obedece a essa lógica, que é o seu valor de y é o dobro do seu valor de x mais 1. Então, nós dizemos que a equação dessa reta é y igual a 2x mais 1. Agora, se eu pegar essa parábola aqui, ó, vamos colocar aqui um pontinho em cima dela. Vamos usar a mesma estratégia. Deixa eu apagar aqui o pontinho B. Reparem, aqui eu tenho x menos 2 e y4. Se eu pegar um outro pontinho aqui, ó, eu vou ter x1 e y1. Ou poderia pegar um ponto mais para cima, né? Um pouquinho mais. Como esse aqui, ó, você vai ter o x3 e y9. Qual é a lógica entre os valores de x e y de qualquer ponto sobre essa parábola? A lógica é essa daqui, ó, o y é igual a x ao quadrado. Então, nós dizemos que a equação dessa figura é igual a y é igual a x ao quadrado, ok? Portanto, ao dizer qual é o significado, né, para ficar bem claro, da equação de uma figura? A equação da figura me dá a lógica que relaciona os pontos, qualquer ponto sobre essa figura, né?
E essa mesma ideia ela vale para figuras em 3 dimensões que a gente estuda no ensino superior, tá? Mas só por curiosidade aqui, ó, eu coloquei essa figura aqui muito bonita, né? Que é um hiperboloide de uma folha, em que a equação dele, é claro que a equação aqui, né, é uma figura em 3 dimensões, então a gente vai ter um eixo x, y e um eixo z, e a equação vai ter 3 variáveis, x, y e z. Mas a equação dele é esse aqui, ó, que aparece aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z quadrado é igual a 1. O que significa isso? Significa que se você pegar qualquer ponto em cima dessa figura, como esse, ou poderia ser um outro qualquer aqui, ó, e movimentar, então as coordenadas desse ponto, que no caso são 3, né? X, y e z, elas obedecem a uma lógica. Qual que é? O valor de z é essa daqui, ó. Cadê a equação? O valor de x ao quadrado mais y ao quadrado menos z quadrado é igual a 1 para qualquer ponto sobre essa figura. Fechou? Não esqueçam, o poder é de vocês.